participar. Sintonize agora, fique em boa companhia. Em sua casa ou no trabalho, estamos juntos todo dia. Vem fazer a diferença. Essa rádio te convida a deixar a restauração entrar em sua vida e no seu lar, levando a palavra. Esse é o nosso compromisso, pregando sempre a verdade, ganhando almas pra Cristo. Então venha restaurar, venha louvar, venha participar. Vamos juntos caminhar. Então venha restaurar, venha louvar, venha participar. Restauração está no ar. Não vou permitir que o fogo roube a minha alegria. Lutas servem pra ensinar a dependermos de Deus todo dia. Se o meu momento é chegado e estou sendo provado, Deus participa de tudo, nada é em vão, nada é por acaso. Se está doendo, Deus está vendo, já vai passar, Deus vai transformar em alegria o teu lamento. E não demora a minha prova. E pelos olhos da fé eu vejo Deus mudando essa história. Eu vou passar pelo fogo outra vez, mas sei que vou conseguir. Sem a presença de Deus eu não me atrevo a sair daqui. Eu vou passar pelo fogo outra vez, Mas vou estar bem guardado em Deus. E quando Ele me abraça, eu não temo a fornalha ou perigo. Passo pelo fogo outra vez, Mas Deus está comigo. Você crê que Ele está contigo? Aleluia! Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, estás aqui, Senhor. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado no trono, cante. E ao Cordeiro, seja o quê? Seja o louvor
seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, diga para Ele: minha alma anseia por Ti, Senhor. Tu és poderoso, Deus, a minha alma anseia por Ti, Senhor. Toda honra e glória é dada a Ti, Senhor, só Tu és digno. Poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Aleluia. Senhor, quando as coisas não vão bem, então nos escondemos pra chorar. Os sentimentos tão feridos, só Jesus sabe cuidar. Senhor, meus sentimentos não podem falar mais alto. O que importa é o Teu nome ser glorificado. E é melhor eu me esconder pra deixar Jesus cuidar de mim. Senhor, na hora da luta é difícil suportar, e na provação só queremos chorar. Senhor, Tu tens o bálsamo pra curar feridas. Somente Tu és a razão da nossa vida. Senhor, Tu és tudo que temos, e é por Te amar que nós sofremos. Mas eu prefiro continuar sofrendo. Eu prefiro continuar chorando, mas Te amar de todo o coração.
coração. Então vou negar a minha vida. Viver pra ti é a única saída. Tu és tudo para mim. Vou te servir até o fim. Vou te servir até o fim. Até o fim. Nascer o sol, Maria sai para ir ao sepulcro, pensando o mestre encontrar. Chegando ali para um gelo, a pedra já estava removida. Falou o que procuras, mulher. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Ele sofreu pra você não sofrer, levou a cruz em teu lugar, e o seu sangue por ti já verteu, pois muito te amou. Nas ruas de Jerusalém, marcas de sangue ficavam também. Jesus morreu, mas ressuscitou. Sua morte, o inimigo pensou ter vencido o mestre, mas se enganou. Uma luz brilhou, o inferno abalou, a festa do inimigo terminou. Jesus lhe tomou as chaves de suas mãos, sua cabeça está no chão, porque consumado está. Ele sofreu pra você não sofrer, levou a cruz em teu lugar. Aleluia! Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia. Deuteronômio capítulo 34. Deuteronômio capítulo 34. Aleluia. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra, de Gileade até Dan, e todo Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até ao mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: à tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo
a palavra do Senhor. Vamos agora para o livro seguinte, livro de Josué, na página seguinte, capítulo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus está aqui nos falando a respeito de dois homens e de uma promessa de Deus. O primeiro homem, Deus o chama quando ele estava no deserto, e Deus diz para este homem sair do deserto onde ele estava, depois de 40 anos em um deserto terrível. E Deus diz para este homem chamado Moisés: vai até o Egito. Este homem estava onde hoje é o deserto da Arábia. Moisés sai do deserto da Arábia, atravessa todo o deserto do Sinai, entra no deserto do Saara, cruza 3 desertos, passa por 3 desertos, até chegar no Egito, na região do Baixo Egito, onde ali estava o palácio de Faraó. Moisés, então, luta para tirar o povo de Deus que estava escravizado no Egito. Depois de 430 anos no Egito, depois de séculos de escravidão, o povo de Israel é retirado do Egito. De novo, sai pelo deserto do Saara, passa por onde hoje está o canal de Suez e entra no deserto do Sinai. Um deserto muito alto, mais de 1000 metros de altitude. E por ali, aquele povo vai andando no deserto, enfrentando fome, enfrentando sede, enfrentando tribos inimigas, enfrentando beduínos, enfrentando toda sorte de dificuldades, enfrentando serpentes venenosas, e vai cruzando o deserto. Por 40 anos, o povo anda no deserto. E aquele povo saiu do Egito com uma promessa de que este homem chamado Moisés, que era um príncipe, um homem muito culto, um homem que, segundo a Bíblia ensina,
ele era instruído em todas as ciências do Egito. Nessa viagem tivemos lá no Museu do Cairo, e ali realmente ficamos espantados. Eu fiquei muito espantado vendo a ciência do Egito de 4.000 anos atrás, as ciências médicas, ciências, enfim, engenharia. É algo simplesmente impressionante que um povo 5.000 anos atrás tinha a tecnologia e a cultura que tinha o povo egípcio. E este Moisés era um homem que conhecia toda aquela ciência do Egito. Este homem, além de conhecer a ciência do Egito, conhecia agora a ciência de Deus, recebeu a revelação de Deus, recebeu os milagres de Deus na sua vida. E agora Moisés, depois de 40 anos conduzindo aquele povo pelo deserto, ele chega na porta de entrada da terra prometida que Deus havia dito que iria usá-lo para que o povo saísse do Egito e entrasse na porta de entrada desta terra. De Israel, nós olhamos em direção ao leste, e eu mostrei para alguns irmãos que estavam comigo, onde Moisés esteve, onde é este Monte Nebo e onde é o cume de Pisga. Ali Moisés esteve, pertinho, se olha a olho nu, das margens do Mar Morto. Ele esteve bem perto. Era somente descer o monte, cruzar o Jordão, e estava na terra prometida. Mas depois de 40 anos caminhando pelo deserto, Moisés não pôde entrar na terra prometida. Por uma falha sua, por um erro seu, deixou de entrar. Mas Deus levou Moisés até o alto do Monte Nebo, no cume de Pisga. E diz a Bíblia que Deus então lhe mostrou toda a terra. Devia ser num dia muito claro. Realmente o Monte Nebo está acima das montanhas de Israel. É bem mais alto do que as montanhas de Israel. E Deus então mostra para ele toda a terra de Gileade, que está ao norte, toda a terra de Dan, que está no extremo norte, todo o Naftali, que está junto ao mar da Galileia, ao Efraim, que está em direção a noroeste, toda a terra de Manassés, que está mais ao oeste, toda a terra de Judá, que está na cordilheira central, bem em frente ao Monte Nebo, até o mar ocidental, até o mar Mediterrâneo, aqui chamado ocidental. E o Negueb, o que é o Negueb? O Negueb é o deserto que corre em direção ao Egito, ao sul. Depois, diz que mostrou a campina do vale de Jericó, que está bem frente ao Monte Nebo. Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: à tua descendência darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Agora vejo, meus irmãos, morreu Moisés. Morreu o homem culto. Morreu o homem que conhecia de artes bélicas, de geografia, de história, de física, de química, tinha conhecimento de astronomia, tinha conhecimento de todas as ciências do Egito. Morreu. E agora? Morreu o homem que tinha a revelação. Morreu o homem que tinha o chamado de Deus para tirar o povo do Egito e levá-lo até a terra prometida. E agora, Moisés estava morto. Morreu Moisés. Morreu o homem. E agora o que vai acontecer com o povo de Israel? Morreu o homem que era capaz de governá-los, morreu o homem que conseguiu comandar 3 milhões de pessoas no meio do deserto. Morreu o homem que foi instrumento de Deus para escrever toda a lei de Israel,
que Israel utilizaria nos séculos vindouros. Morreu o homem que tinha uma capacidade de estrategista fantástica. Ele sabia como guerrear, ele sabia todas as coisas. Era o homem que era juiz. Quando as pessoas tinham um problema, iam até Moisés. Moisés era juiz, era advogado, era médico, era tudo. Morreu o homem, morreu Moisés. E agora, o que vai acontecer com o povo? O que é que vai acontecer com o povo? Será que Israel vai virar agora uma tribo, ou algumas tribos de beduínos que vão andar vagueando pelo deserto? O que vai acontecer com Israel agora? A esperança de Israel morreu. Todo o fundamento intelectual da criação da nação de Israel fora do Egito morreu, desapareceu. E agora? E agora? Aleluia. O que vai acontecer com Israel? Meus irmãos, nós vemos aqui a prevalência das promessas de Deus sobre quaisquer circunstâncias humanas. Nós vemos aqui que a promessa de Deus, ela não esbarra na falha humana. Moisés havia falhado, Moisés agora estava morto, mas a promessa de Deus continuava em pé. A promessa de Deus não depende das circunstâncias. A promessa de Deus para a sua vida não depende de nada que aconteça ao seu redor. Aquele homem, o grande Moisés, estava morto, mas a promessa continuava viva. Aquele homem tinha falhado, mas Deus não falha. Aquele homem tinha tropeçado, mas Deus independe dos tropeços humanos. A palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus é real, a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus transcende os limites humanos, a palavra de Deus nos mantém em pé, aleluia. É com base na palavra de Deus que nós estamos aqui nesta noite, é com base na promessa de Deus que o Ministério Restauração começou, e é com base nessa promessa que esse ministério permanecerá até onde Deus quiser levá-lo, porque nós não dependemos do homem, não dependemos da cultura humana, não dependemos da intelectualidade humana, nós dependemos única e exclusivamente de Deus, o nosso Senhor, a quem nos chamou. É dele que nós dependemos. Eu sinto a glória deste Deus aqui esta noite, eu sinto a presença deste Deus, o Deus que é maior do que Moisés, o Deus que é maior do que a ciência egípcia, o Deus que é maior que a ciência do século 21, aleluia! No tempo de então, o Egito estava no cume da tecnologia humana, o Egito estava no cume da ciência médica, tudo que havia de bom no mundo vinha do Egito, tudo que era de extraordinário do mundo vinha do Egito, e ali estava Moisés, o receptáculo de toda a cultura egípcia, mas a cultura egípcia morreu, mas o Deus de Israel continuou vivo, continuou falando. O povo não dependia mais da cultura egípcia, não dependia mais da tecnologia egípcia, o povo dependia única e exclusivamente de Deus. Orabaganda mandoroshanda rabakanto rosharamanda larashora bahaya. E agora Deus levanta um homem chamado Josué. Josué não tinha cultura, Josué não era versado na ciência egípcia. Josué não era médico, Josué não era o estrategista, Josué não era químico, Josué não era físico, Josué não era juiz, Josué não era advogado. A Bíblia diz que Josué era somente uma coisa, ele era servidor de Moisés. A Bíblia fala apenas duas coisas, duas características de Josué. Primeiro, Josué era servidor de Moisés. Segundo, Josué não se apartava da tenda do Senhor. Essas eram as duas características deste homem. Primeiro, um servo, um serviçal. Alguém que estava sempre disposto a servir uma comida para Moisés. Alguém que estava sempre disposto a lavar a roupa de Moisés, que tinha água no deserto, algum oásis que surgisse por lá. Alguém que estava disposto a oferecer maná para o Moisés.
Ou quem sabe quando se aproximasse de um oásis, colhia lá um pouco de tâmaras e trazia para o seu senhor Moisés. Moisés, irmão Moisés, permita-me servir-lhe um pouco de tâmaras. E Moisés comia aquela tâmara deliciosa das mãos de Josué. Glória a Deus. E queria ver Josué. Josué estava na tenda, lá onde Deus se manifestava, lá onde a presença de Deus era real, lá onde o Senhor falava com Moisés, lá onde que Deus se manifestava, lá onde tinha coluna de nuvem durante o dia, lá onde tinha coluna de fogo durante a noite. Ali estava Josué, ali estava Josué, ali estava Josué, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Se você não quer sair fora da promessa de Deus, fique na tenda. A tenda é o lugar onde a promessa se renova. A tenda é o lugar onde a revelação se renova. Oh, aleluia, glória a Deus. Quando todo o povo murmurava, Josué estava na tenda e Josué não murmurava. Quando todo o povo desfalecia, Josué estava na tenda e ele não desfalecia. Quando todo o povo tinha saudade do Egito, Josué estava na tenda e ali a alegria do Senhor renovava-se em sua vida. A visão de uma terra prometida se renovava na sua vida. Josué tinha certeza de que ele chegaria lá. Toda a geração de Josué havia caído no deserto. Todos os companheiros de Josué, todos os homens em idade de irem para a guerra, que haviam saído do Egito, juntamente com Josué, com exceção de seu amigo Caleb, todos eles caíram no deserto. Mas Josué permanecia em pé. Por quê? Porque Josué não se apartava da tenda. Aleluia, glória a Deus. Escute uma coisa, irmão, escute uma coisa. O fato de alguém ter uma promessa não significa que a promessa se cumprirá na sua vida. Todos aqueles que tinham saído do Egito tinham a promessa. Moisés tinha promessa, mas escute uma coisa. Eles caíram no deserto, por quê? Porque eles olharam para trás, eles olharam para o Egito, eles se lembravam do Egito, eles estavam apegados nas coisas do Egito, mas Josué não, Josué estava pegado na tenda. A cada dia a revelação se renovava na vida de Josué, aleluia. Você pode ter certeza de uma coisa, meu irmão, ninguém, nem eu, nem você, nenhum de nós consegue manter viva a revelação de Deus se nós não estivermos na presença de Deus. É Deus que faz com que a revelação se renove em nossa vida, é Deus que faz com que a palavra seja viva em nossos corações. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 14, que as coisas de Deus são loucura para o homem natural. O homem natural, ele não consegue aceitar as coisas de Deus, e às vezes muitos homens, muitas mulheres recebem a promessa de Deus, creem na revelação de Deus, mas por não se manterem na tenda, por não permanecerem na presença de Deus, eles vão deixando que o homem natural tome lugar do homem espiritual, e aquilo que antes parecia tão certo, começa a parecer tão difícil, aquilo que antes era tão real, começa a parecer tão distante, e vão tombando, e vão desanimando, e vão parando, e vão se desviando, e vão desanimando, e vão largando o cajado, e vão largando a espada, e vão largando a cruz. Mas Josué não, Josué estava sempre na presença de Deus. Cada dia a revelação se renovava na sua vida. Eu vou chegar lá, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá, eu vou conquistar a terra, a promessa vai se cumprir, a revelação vai se cumprir na minha vida. Não importa a idade que eu tenha, não importa quanto tempo eu recebi a visão de Deus, aleluia. E agora Moisés estava morto. Muitos, quem sabe, estavam com os braços caídos, mas Deus olhava para Josué. E depois da morte de Moisés, servo do Senhor, diz a Bíblia que Deus falou então com Josué: Moisés, meu servo, é morto. Moisés, meu servo, é morto. Realmente ele morreu. Ele morreu. Glória a Deus. Mas a minha palavra continua em pé. Dispõe-te agora, tu mesmo, servidor,
Tu mesmo, homem simples, homem do deserto, homem que nunca cursou uma faculdade no Egito, homem que não conhece as ciências egípcias, mas tu és formado na minha faculdade, Josué. Tu passaste 40 anos na tenda. Tu tens comunhão comigo. Tu aprendeste a servir. É contigo a coisa. Moisés não pode, mas tu vais poder. Moisés não conseguiu, mas tu conseguirás. Oh, aleluia. Dispõe-te agora e cruza esse rio Jordão. Cruza o rio, desce até o vale. Glória a Deus. E este vale é o vale mais profundo da terra, 400 metros abaixo do nível do mar. Vá lá, cruza esse rio, tu e todo este povo, e vai para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Ponto. Ponto. E agora aqui, meus irmãos, temos uma coisa fantástica na Bíblia que pouca gente se dá conta. As pessoas passam correndo e não vão detalhadamente vendo o que diz a palavra de Deus. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, vírgula, como eu prometi a Moisés. Ponto. Aí Deus começa a falar para ele, desde o deserto. Onde está o deserto? No sul. Desde o deserto e o Líbano. Onde está o Líbano? No extremo norte. E o Líbano. E aí Deus continuou falando. Até o grande rio. Que rio? Vírgula. O rio Eufrates. Opa! Para lá. Isso aqui Deus não tinha dito para Moisés. Deus disse para Moisés, desde o Negueb até o Dan. Negueb no extremo sul, Dan. Dan fica onde fica o Monte Hermon nos dias de hoje, na fronteira de Israel com o Líbano e com a Síria. Ali marca a tríplice fronteira, Israel, Líbano e Síria. Deus tinha dito para Moisés, desde o Negueb até Dan. Mas agora Deus diz para Josué, Josué, desde o deserto até o Líbano, vírgula, e até o grande rio Eufrates, que fica do outro lado da Síria. Deus estava dizendo para Josué, que Israel não é para ficar somente até hoje é a fronteira, onde hoje é a fronteira. Deus está dizendo, toda a Síria, onde está vendo essa confusão toda lá, que o governo está matando os seus próprios cidadãos, Deus está dizendo, toda a Síria vai ser de Israel. Olha, tudo indicava que a coisa ia dar para trás. Tudo indicava que Moisés estando morto, o grande líder Moisés, a coisa ia dar para trás. Mas Deus mostra que na matemática dele é tudo diferente. Deus mostra que a lógica dele é diferente. Agora Moisés estava morto, mas agora a promessa avançou. A promessa expandiu. Até o rio Eufrates. Oh, glória a Deus. Toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Deus estava dizendo aqui que onde hoje é a faixa de Gaza, onde hoje os palestinos reclamam como território seu, Deus está dizendo não é de palestino, não é de Hamas, é de Israel. Deus está dizendo para Josué, Josué, eu vou te dar tudo isso. Eu vou dar para Israel tudo isso. Aleluia. Josué, tu estava achando difícil conquistar o que eu disse para Moisés? Eu estou te dizendo que eu vou dar mais.
Tu estavas achando impossível o que eu falei para Moisés, pois eu vou dar mais. Aleluia. Tu estás achando teus limites muito grandes, eu vou dar mais. Diga para quem está ao seu lado, não ponha limites para Deus. Não ponha limites para Deus. Oh, glória a Deus. Pode dizer para quem está do teu lado, quando Moisés morre, Deus ainda pode dar mais, aleluia. Diga para quem está ao seu lado, quando Moisés morre, Deus ainda pode dar mais. Deus não depende de circunstâncias. Deus não depende da capacidade humana. Deus está apenas esperando que homens como Josué tornem-se servos e vão para a tenda. E ali fiquem na tenda esperando a revelação de Deus. Ali fiquem na presença de Deus, deixando Deus renovar a cada dia a revelação nos seus corações. Oh, aleluia, pode passar 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, mas Josué está na tenda, e a cada dia a revelação se renova, e agora Deus diz para Josué, eu vou dar tudo isto. E eu quero dizer para vocês que essa profecia já se cumpriu. Deus está dizendo que este é o plano dele, mas essa profecia já se cumpriu no tempo do rei Salomão. O rei Salomão, o reinado, se você olhar em qualquer mapa da antiguidade, você vai ver, aleluia, que o reino de Salomão foi desde o extremo sul do Neguev, na cidade de Eilat, onde hoje existe um porto de Israel, até o norte. E você vai ver nos mapas antigos que o reino de Salomão chegou exatamente até o rio Eufrates. Pode dar glória aí? Se você tem essas Bíblias que tem mapa, você, quando chegar em casa, procure folhear lá no fim da Bíblia, normalmente tem Bíblias com mapa. Você vai ver assim, reino de Davi, de Saul, de Salomão. E vai ver até onde foi o reino de Salomão. Foi até o rio Eufrates. Porque Deus não mente. Deus não mente. Pode dizer para o irmãozinho que está ao teu lado assim, olha bem para ele e diz assim, Deus não mente. Deus não mente. Deus não mente. Aleluia. 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 Agora escute. Pastor Humberto, se Deus tinha essa promessa para o povo de Israel, por que o povo de Israel sofreu tanto? Deus tem me colocado, irmãos, muito na frente de judeus. Até um tempo atrás, eu não sei se não dava conta, ou se não acontecia as coisas. Mas nos últimos tempos, eu tenho me encontrado muito com judeus. Eu vou no médico, ele é judeu. Vou fazer um negócio lá, o judeu. É impressionante. E eu comecei a me dar conta que tem 3 tipos de judeus. Tem um judeu religioso, tem um judeu que é morno, e tem um judeu incrédulo. E o que os judeus incrédulos dizem? Quando digo assim, você faz parte do povo escolhido de Deus, eles dizem assim, quê? Não me fala um negócio desses. Povo escolhido de Deus e sofrendo tanto. Povo eleito de Deus. Deus, então eu não quero que eu seja mais eleito, porque 6 milhões de judeus mortos na Segunda Guerra Mundial pelos nazistas. Centenas de milhares de judeus mortos pela Igreja Católica durante a Inquisição. Tanto sofrimento durante os séculos. E você diz que nós somos o povo eleito de Deus. Se Israel é o povo de Deus, por que Salomão foi até o rio Eufrates? E Israel não manteve a fronteira no rio Eufrates? Se Israel é o povo de Deus, se existia essa promessa aqui, que Deus deu para Josué,
Por que é que desde o ano 70 depois de Cristo até o ano de 1967, Jerusalém foi pisada pelos gentios? Por que só em 1948 Israel pôde voltar a ser nação? Desde que perdera a sua independência 100 anos antes de Cristo. Por quê? Aqui está o grande problema, meus irmãos. O grande problema é que um outro tipo de judeu, os judeus ultra-religiosos, eles caem neste problema. O mesmo problema que muitos crentes também caem. Veja, Deus deu uma promessa para eles. Deus deu uma promessa para Josué, Deus deu uma promessa para o povo. E essa promessa se cumpriu. Eles realmente conquistaram desde o Neguev até o Eufrates, desde as campinas do Jordão até o mar Mediterrâneo, tudo se cumpriu. Mas, depois que se cumpriu, tudo se perdeu. Por que razão? Deus deu, mas eles perderam. Por quê? Por quê, meus irmãos? A resposta está aqui. Olhe o que a Bíblia diz no verso 6. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Aqui está a resposta. Israel não é o povo eleito de Deus somente para bater no peito e dizer, nós somos o povo eleito de Deus. Não, Israel foi o povo que Deus elegeu para guardar a sua palavra. Israel foi o povo que Deus elegeu para lutar, para ter coragem de guardar a palavra de Deus. Era esta coragem que o povo de Israel tinha que ter. Deus não disse, vocês têm que ter coragem para brigar com os povos, para lutar com os povos, para matar os povos, não. Deus disse, vocês têm que ter coragem para guardar toda a palavra que eu vos tenho dado. A conquista da terra era uma promessa de Deus. Deus disse, eu dou a terra para vocês. Quando eles entraram na terra, a primeira cidade que eles conquistaram foi a cidade de Jericó. Nesta viagem tivemos a oportunidade de ver as ruínas de Jericó. A primeira cidade foi a cidade de Jericó. E eu pergunto para vocês, meus irmãos, o que eles tiveram que fazer para derrubar Jericó? Eles tiveram que lutar, sim ou não? Tiveram que puxar de espada, sim ou não? Não, o que eles tiveram que fazer? Somente obedecer o que Deus disse. Tenha coragem para obedecer a minha palavra. Vocês vão somente rodear a cidade durante 7 dias. No 7º dia vocês vão tocar as trombetas, além de rodear 7 vezes a cidade. E os muros vão cair. É isto. Vocês têm que ter coragem para fazer a minha vontade. Vocês têm que ter coragem e têm que ter coragem para fazer isso, meus irmãos. Olha, um bando de gente rodeando uma cidade, tocando trombeta, é para chamar de louco, é para chamar de doido, é para chamar de palhaço, é para chamar de fanático, é para chamar de crentão, é para chamar de qualquer coisa. Tem que ter coragem. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. E aí, conquistar a cidade. E Deus tinha dito, não pegue nada da cidade. Mas teve um rapazinho lá que pegou, coisa que Deus tinha dito, não pegue. Aí na segunda cidade, cidade de aí tiveram que lutar. Aí tiveram que guerrear e ainda perderam a batalha. Foram ganhar na segunda, por quê? Porque não obedeceram a palavra.
Deus deu, eles cruzaram, Deus deu, Deus disse: aqui está a minha promessa fiel, eu prometi, eu cumpri, agora vocês têm que guardar a minha palavra. E é isso que Israel não compreendeu. É isso que Israel não compreendeu. Israel não é o povo eleito de Deus para ganhar a terra fazendo tudo que é pecado, fazendo tudo que é coisa errada, adulterando, mentindo, passando os outros para trás, não. Israel terá tudo que Deus lhe prometeu quando Israel guardar a palavra. Quando o povo de Israel voltar-se para a palavra. E isso vai se cumprir. Essa palavra vai se cumprir, já se cumpriu uma vez, vai se cumprir de novo. No tempo de Salomão ela se cumpriu. E quando Jesus vier com a igreja e o trono de Davi for restaurado, de novo esta palavra vai se cumprir. Porque Israel vai obedecer a palavra. E agora, o que tem a ver conosco isso, pastor Humberto? Quando nós nascemos de novo, nós cruzamos o Rio Jordão. Nós entramos na terra de Deus. O novo nascimento significa cruzar o Jordão e entrar na terra de Deus. Só que a maior parte dos crentes dizem assim: agora eu sou salvo. Agora eu sou povo escolhido. Agora eu faço parte da igreja do Senhor Jesus. Agora vem a bênção, e vem a bênção, e vem a bênção. E aí começa a vir luta, começa a vir problema. E a promessa de Deus não se cumpre. E a revelação que Deus deu não se cumpre. E começa a vir problemas, e começa a vir os inimigos. E começa a vir dificuldades, e começa a vir lutas. E ele diz: mas para lá eu não sou igreja. Para lá eu não sou povo escolhido de Deus. Para lá eu não sou escolhido. Eu não sou da igreja. Eu não sou edificado na rocha. Para lá eu não tenho promessa de Deus na minha vida. Sim, senhora, sim, Senhor, você tem promessa. Você cruzou o Jordão, você nasceu de novo. Deus te trouxe para uma terra que mana leite e mel. Mas você não tem tido coragem de obedecer o que Deus te manda. Oh, glória a Deus. Tu cruzaste o deserto, Josué. Tu venceste as batalhas, tu chegaste na terra, mas agora tenhas coragem de guardar toda a palavra. Aqui está o problema, meus queridos, aqui está o dodói. Aqui está o dodói do cristianismo. O cristianismo tem fé para descer do deserto. O cristianismo tem fé para acreditar que Jesus pode lhe dar um novo nascimento. O cristianismo tem fé para cruzar o Rio Jordão. Mas o cristianismo não está tendo fé de guardar toda a palavra que Deus tem ordenado. Quem não quer o leite e mel da terra prometida? Quem não quer cruzar as águas doces do Rio Jordão? Quem não quer entrar nas campinas de Orvalho de Gileade? Quem não quer chegar na terra de Naftali e de Efraim, às margens do mar da Galileia? Quem não quer chegar ao Monte Hermon, onde nasce o Rio Jordão, no extremo norte? Quem não quer chegar ao Rio Eufrates? Quem não quer chegar às campinas da terra prometida, junto ao mar ocidental? Quem não quer chegar na planície de Saron? Quem não quer chegar nas terras cultivadas de Canaã? Todo o cristianismo quer isto. E as igrejas estão cheias de gente querendo bênção. As igrejas estão cheias de gente querendo as coisas que Deus dá na terra prometida. As igrejas estão cheias de gente querendo carro novo, casa nova, bênção, emprego, dinheiro, querendo cura, querendo a alegria do céu, querendo o batismo com o Espírito Santo. Eles querem leite, eles querem mel, eles querem orvalho, eles querem água, eles querem peixe, eles querem tudo. Mas quando conquistam tudo, perdem tudo. E assim como avançam, dão ré. E assim como ganham tudo, perdem tudo. Como o povo de Israel. O povo de Israel ganhou tudo que Deus disse, mas perdeu tudo. E durante 2000 anos vagaram pelo mundo perseguidos. Sendo mortos. Sendo dizimados.
embora continuem sendo povo de Deus, embora continuem sendo o povo escolhido de Deus. Quando os judeus incrédulos dizem, eu não creio que nós somos povo escolhido de Deus, eles não sabem o que estão falando, ainda que ele diga isto, ainda que o povo de Israel esteja destruído muitas vezes durante a história, mas eles continuam sendo o povo de Deus. Deus continua com a sua mão estendida, Deus continua dizendo, eu não me esqueci de ti, Israel, eu não me esqueci de ti, povo meu. E escute uma coisa, Deus continua olhando para um cristianismo em frangalhos, Deus continua olhando para igrejas mundanas, arrebentadas, secularizadas, cheias de pecado, mas o Espírito de Deus continua chorando, o Espírito de Deus continua intercedendo. E é por isso que Deus levantou este ministério chamado Ministério Restauração, para dizer ao povo que nós temos que obedecer tudo o que está escrito. O Espírito de Deus está dizendo aqui, tenhais coragem, tenhais coragem, tenhais coragem de obedecer tudo o que está escrito. As oposições são grandes, a pressão do mundo é forte, muitas vezes se levanta até mesmo dentro da igreja alguma pressão. É um filho que não concorda com a doutrina, é a filha que não concorda com a doutrina, é o marido, é a esposa que não concorda com a doutrina, e muitos afrouxam, e muitos tremem, e muitos pensam, eu acho que não é bem assim mesmo, mas Deus continua dizendo o mesmo que diz para Josué, tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem, ainda que a mulher diga não, tenha coragem, ainda que o marido diga não, tenha coragem, ainda que o filho se desvie, tenha coragem. Tenha coragem. Tenha coragem. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Não sejamos como o povo de Israel, que conquistou tudo e perdeu tudo. Sejamos a igreja do Senhor Jesus. Jesus disse que quando uma igreja que é sal deixa de ser sal, para nada mais presta, a não ser para ser pisada pelos homens. E aí nós estamos vendo os homens pisando na igreja cristã, a sociedade pisando na igreja evangélica, a sociedade enojada com igrejas evangélicas. Quando se chega a algum lugar, se diz que é evangélica, são tudo ladrão. Assim como Israel foi pisado pelas nações durante centenas de anos, porque deixaram a palavra, assim também a igreja cristã, a igreja evangélica e até os chamados neopentecostais estão sendo pisados pela sociedade, escandalizados, porque deixaram o livro, porque deixaram de lado esta palavra. Mas eu não aceito isso, oh, aleluia, eu não aceito isso. O nós somos povo de Deus, oh aleluia, Deus chamou a sua igreja, Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ainda que muitos se desviem, ainda que muitos corram para longe do Senhor, existe um povo que não se aparta da tenda, existe um povo que está diante do Senhor, existe um povo que vai conquistar a terra, existe um povo onde todo lugar que colocar a planta do seu pé, ali será seu. Quantos querem ser como Josué? Levante a sua mão e comece a glorificar o nome do Senhor.
Glorifique o nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor, glorifique. É momento de glorificar a Deus, é momento de Deus derramar a unção do seu Espírito Santo, é momento de Deus fazer alguma coisa grande aqui neste lugar. Deus vai levantar Josués, Deus vai levantar homens e mulheres, vai dizer: desponte, desponte, desponte. Não olhe para Moisés que morreram, não olhe para homens que morreram, não olhe para aqueles que ficaram mortos no deserto. Olhe para frente, olhe para mim, olhe para minha palavra.